Fala galera, beleza? Então, é o seguinte, era para ter gravado esse vídeo logo depois do jogo, né, do Santos, né, contra o Fluminense, mas eu fiquei tão frustrado, fiquei tão triste, eu fiquei tão sem saber o que fazer, queria ficar longe de notícia de Santos naquele momento. Pois bem, estamos aqui, segunda-feira, e com a cabeça mais fria. Agora vamos falar um pouquinho desse jogo e também da questão do técnico, né? O jogo foi horrível. O jogo, quem aí viu, quem teve o desprazer de ver esse jogo, foi um jogo feio dos dois lados, tá? Jogo feio do Santos e jogo feio do Fluminense também. Que não tá lá essas coisas, não. Tá longe de ser um Fluminense campeão. Longe. Fraquíssimo. Mas beleza. O papo aqui, o foco é Santos. Santos sem armar jogada nenhuma. Santos perdido. Um Santos que não conseguia trocar passes. Que não conseguia se impor no jogo. Sem falar de peças que a gente já fala desde sempre. Guilherme ali, avulso. Guilherme, sabe, sumido do jogo. E o Santos sem conseguir ter a posse da bola, sem conseguir, não conseguiu chutar no gol uma vez no primeiro tempo, nenhuma vez que chutou no gol, conseguiu acertar o gol. Então, assim, era nítido que a coisa estava ruim e um empate seria maravilhoso. Entra o segundo tempo, ocorre a mudança ali de alguns jogadores. Caixinha coloca, tira o atacante lá, esqueci o nome dele agora, cara. Pô, número 9, Tiquinho. Tira o Tiquinho, não deveria ter tirado. Coloca o David Washington, que apagadíssimo, claro, o time todo tava esquisito. Mas o David Washington não tinha por que jogar. Era para manter o Tiquinho. Tira o Roleiser, coloca... tira o Roleiser e tira mais alguém que eu não lembro. E coloca Soteldo, coloca Neymar, coloca o Tassiano. Ele começa o jogo, aí sai o Tassiano, que não jogou nada também, sumido. E aí é que tá, o jogo muda no sentido de quê? O holofote fica em cima do Neymar. O holofote fica em cima do Neymar não somente para os jogadores do Santos, que sempre procuravam ele para fazer um passe. Só que é que tá. Se você tem um time desorganizado e você sempre procura o Neymar para tocar, Cara, o ideal seria abrir espaços em outros lugares com outros jogadores e com passar para o Neymar conseguisse achar esses jogadores e abrir o jogo. Só que não, o time estava tão desorganizado, o time tão perdido, que a bola ia pro Neymar, só que não tinha por onde jogar. Então o Neymar tinha que carregar, ou tinha que fazer um passe para uma pessoa que, tipo, um passe simples, ou um passe para alguém que já perde a bola. Não havia uma coisa de... uma tática preparada, uma coisa preparada. Beleza. Holofote em cima do Neymar. O jogo pro Fluminense mudou também. Querendo ou não, muda. A torcida ficou inflamada com o Neymar em campo. A torcida, vou te falar, a torcida do Fluminense, uma parte da torcida, porque tinha muita gente ali querendo ver o Neymar, só estava ali por causa do Neymar. Muita gente. E tinha uma parte barulhenta da torcida, que devia ser organizada por aí, que ficava vaiando o Neymar e tal, coisa besta, sabe? Coisa chula, com um jogador de nível do Neymar, sabe? Mas beleza, faz parte do jogo. Mas feíssimo, ridículo. E os jogadores do Fluminense ficaram inflamados com o Neymar em campo também. Esse que é o ponto. O jogo virou para... O jogo não era naquele momento de fazer uma vitória, era de fazer vitrine, de fazer um espetáculo em cima do Neymar. Então os jogadores do Fluminense ficavam querendo bater no Neymar, ficavam querendo chegar forte toda hora, sabe? O Neymar vinha, carregava a bola, já vinha um cara puxando e tal, de um jeito exagerado, de um jeito totalmente exagerado.
Vocês veem isso, é claramente exagerado. E o juiz estava certíssimo de dar cartão amarelo para esses jogadores. Porque é uma coisa que você vê que é uma coisa para inibir, é uma coisa para parar de acontecer, para parar o jogador, para bater, mas não parar de jeito saudável, mas de uma forma ridícula, de uma forma abusiva. É assim que os jogadores do Fluminense estavam se comportando contra o Neymar. E aquele cara, o tal de Samuel Xavier, né? Ah, Samuel Xavier botou o Neymar no bolso. Meu Deus do céu, o cara que fala isso aí viu o jogo com a bunda. Só pode ter sido com a bunda. O cara tava todo momento querendo chegar, apertar o Neymar pra bater no Neymar. Não, cara, o cara não chegava e roubava a bola limpo. Pô, se o cara joga assim desse jeito, igual o Escobar fez em algumas jogadas contra o Arias, eu ia falar, pô, o cara anulou realmente o Neymar. Não, ele vinha para discutir, ele vinha para chegar forte, para poder desestabilizar o Neymar, ele vinha para encenar. Em vários momentos, reclamava de coisas, sabe? A pessoa meio que já vinha na maldade. É isso que o cara era. Aí vem um ou outro ali falando que Neymar ficou no bolso desse cara. Meu Deus do céu, que é isso? O cara não fez nada. O cara acertou um chute cagado que bateu no calcanhar de um jogador do Santos e entrou na sorte. Sorte. E é isso que o Fluminense foi no jogo. Teve sorte. É essa a questão. Não estou falando que jogou um pouco mais do que o Santos. Um pouco. O Brasão não tinha feito nenhuma defesa dificílima, nenhuma coisa absurda, não tinha. Então, assim, Santos tinha que perder para poder acontecer o que aconteceu agora. Saiu o Caixinha. Tchau, valeu. Não sei se eu posso falar obrigado, porque a performance foi pífia, mas saiu o Caixinha. E o Santos já tô vendo que o Santos foi atrás de Dorival, foi atrás do Tite, para saber, né? E nesse primeiro momento, os dois falaram que não queriam voltar para o trabalho, não queriam voltar para treinar o Santos, ou de uma forma geral, que eu não sei. Mas esfriou a tratativa com esses dois técnicos. E para mim, ao meu ver, o ideal seria o Tite, porque o Tite é um cara cascudo, é um cara que já que tem uma autoridade, sabe? Ah, mas eu não gostava dele na seleção. Cara, a seleção com o Tite, pelo menos na fase de pontos corridos, eliminatório, é mais de 80% de aproveitamento. O Tite perdeu as duas Copas do Mundo para seleções também fortes. Não foi bobeira, não saiu por um Camarões da vida ou algo do tipo. Então, mas claro, óbvio, não é um Ancelotti, não é um Guardiola, não é, claro, óbvio. Mas seria um cara muito bom ali pro Santos para arrumar a casa. Cara, porque esse time do Santos, o elenco que o Santos tem, gente, claro que tem peças para compor, mas com um técnico que tenha pulso firme, com um técnico que sabe fazer o correto, cara, o elenco joga bola. Aquele elenco joga bola com uma tática certa, com treinos certos, com um técnico bom, cara. Então, beleza, pelo jeito não vai ter Dorival, não vai ter Tite. Tem o Sampaoli. O Sampaoli treinou o Santos em 2019, foi muito bem. O elenco do Santos em 2019 era pior do que esse, com certeza. E ele foi bem, ele conseguiu fazer o time jogar. Tem problemas de relacionamentos com os jogadores aqui e ali, teve aquele problema no Flamengo, teve problema com o Messi na Argentina. Então é um cara que você fica meio com um pé atrás em relação com esse sentido de relação dele com os jogadores, principalmente com o Neymar, né? Porque se o Neymar vai querer renovar com o Santos, ele quer renovar com um técnico bom que esteja ali. Porque se tiver um técnico que ele não goste ou que seja de uma forma que entre em embate com ele não vai querer renovar, ele vai para outro lugar, pô. Ele não tem necessidade de renovar. É esse que é o ponto. Então, assim, entramos numa nova fase. Vamos jogar quarta-feira contra o Atlético Mineiro com
o técnico interino, né? Então, não, assim, eu sempre vou acreditar que o Santos vai melhorar em algum momento, vai jogar melhor, vai jogar em casa. Não sei como que esse técnico vai preparar, o Santos vai preparar o básico ali, ele não vai fazer nada diferente ou demais, mas eu espero de coração que o Santos vença essa partida, que seja de 1-0, mas que vença. O Atlético Mineiro também não está bem, então eu acho que é uma ótima oportunidade do Santos dar um alô para a torcida, entendeu? E eu queria também, falando, né, em torcida, em Santos e vitória, em conquista, dar os parabéns ao Santos. E é gratificante torcer para esse time que fez e faz parte da história do mundo, do futebol mundial. É um time gigante, uma história linda, jogadores com jogadores, com lendas ainda, que estão por aí, que sempre assistem os jogos do Santos, e é uma honra que nem todos podem ter, né? Torcer para esse time. Então, a gente fica chateado por causa disso também, porque a gente sabe a história que o Santos tem, a gente sabe o peso que o Santos tem. Nós conhecemos, nós sabemos, por isso que a gente fica triste quando vê um time que deveria estar brigando sempre por título, ou brigando lá em cima, fazendo jogos bonitos. E a gente vê ele passando vergonha, passando raiva, sendo colocado em rodinha. Esse jogo contra o Fluminense foi muito chato, foi muito triste de ver. Porque o Fluminense, na época que o Santos estava para cair, o Fluminense, o pessoal lembra, eles não precisava ter ido com o time titular, foi com o time titular, o time do Diniz lá, na Vila Belmiro, jogou com tudo para cima do Santos, que não tinha necessidade nenhuma. Eles ajudaram o Vasco e prejudicaram o Santos com isso, porque o Santos estava ruim. Mas era uma coisa assim, mas Betinho, mas futebol tem dessas coisas, tem que saber jogar, tem que jogar com tudo. Cara, futebol tem várias situações em que você tem que pensar lá na frente. Eles decidiram naquele momento ajudar a colocar mais uma pedra em cima do caixão do Santos. E então, quando tem esse jogo contra o Fluminense, a gente quer dar o troco, a gente quer dar a volta por cima. Então, quando você vê aquele gol no finalzinho da partida, de forma como foi, com um cara espalhafatoso, um cara, um babaca, um bobo, sabe? O cara é um bobo, fazendo aquela coisa pra torcida, pra ganhar a torcida, pelo amor de Deus, cara. Pô, se enxerga. Pô, mas é isso aí. Vamos lá, vamos pro próximo jogo e vamos ver o que acontece, né? Vamos torcer para um técnico bom venha pro Santos, cara. Vamos torcer. Pedir pro Marcelo Teixeira, pro Neymar pai, convencer, falar com esse Marcelo Teixeira para ele colocar a mão na consciência e ir atrás do melhor, do melhor. Beleza? E é isso aí, valeu. E não se esqueça, SAF. Hashtag SAF no Santos. Tem que ter. Santos tem que virar SAF, cara. Tô cansado desse amadorismo. Tô cansado dessa coisa de sempre ficar capengando aqui e ali, devendo aqui e ali e pegando o resto da coisa. Cara, o Santos tem que virar SAF. O Santos ele não vai conseguir, no futebol moderno, no futebol de hoje em dia, o Santos não vai conseguir sobreviver contra times com milionários, multimilionários, com aporte que vem de estádios grandes, com torcida pagando, com royalties e tal, dali lá. O Santos não vai conseguir bater de frente com essa galera. Tem que vir um aporte financeiro. Caramba! Mas é isso aí. Valeu, um abraço.